Dando seguimento aqui aos aspectos históricos do Tribunal do Júri, né? Só para vocês terem ciência, o júri hoje completou, em 2025, né, 203 anos. Então, ele nasceu em 18 de junho de 1822, com o julgamento dos crimes de imprensa no Brasil, né? Então, assim, nessa época que nasceu lá em 18 de junho de 1822, a composição era de 24 cidadãos que eram escolhidos. Olha como é que eram escolhidos: homens bons, honrados, inteligentes e patriotas. Então, imaginem as barbaridades que já não passamos, né? No julgamento de júri no Brasil nessa época. O que é um homem bom? O que é um homem honrado? Então, assim, o que é um homem inteligente? Às vezes a gente, né, pega a história, a coisa que aconteceu há 203 anos, e vê nos dias de hoje, em algumas situações, e você se assusta. Então, por isso que é importante você estudar história para não repetir erros do passado. Então, assim, desses 24 cidadãos que eram escolhidos, o réu poderia recusar 16. Então, você chamava os 24 e o réu, ele podia recusar imotivadamente 16. O objetivo é o quê? Você conseguir a imparcialidade, tá? E era composto, né, o conselho. Nesse conselho, então, já aconteceu no Brasil esse conselho ser formado por 8 jurados. E esses 8 jurados, eles iriam analisar a existência de culpa, né? Porque no júri, o juiz, de fato, né, não é o juiz togado, não é o juiz de carreira. O juiz, de fato, o juiz realmente do júri, o competente para julgar o júri são, né, são os jurados. E isso a gente tem que deixar bem claro, porque eles que vão analisar. É uma questão até de estratégia. A estratégia hoje processual, o que é que a gente vê no dia a dia? Não vale a pena, a depender da situação, você instruir muito o processo do júri, porque não é o juiz togado que vai analisar. Aí você fica dando, de certa forma, a arma, né, as informações para a acusação, ela consegue, de certa forma, estudar antes e trazer, né, contrapontos, contra-argumentos, para, na hora do júri, poder, de certa forma, retirar alguma tese sua. Então, temos que tomar muito cuidado nessa questão da juntada de provas, né, e provas, eu digo, não só documentais, mas provas também testemunhais, inclusive interrogatório, que é um meio de prova também, o interrogatório do réu, meio de prova, para a gente analisar até que ponto vale a pena você apresentar tudo logo no início. Então, assim, né, o nosso júri hoje, ele é inspirado no modelo inglês e francês. Então, assim, como eu já disse no início, né, o júri brasileiro ele foi inicialmente formado para julgar crimes de imprensa, então, calúnia, difamação contra autoridades, os crimes de imprensa. Então, a gente perde aquele senso, né? Poxa, o júri só serve para crimes dolosos contra a vida. No Brasil, hoje, a Constituição diz, né? É para crimes dolosos contra a vida. Contra a vida. Só que, como eu disse logo no início, não há nenhuma restrição, nenhuma proibição de a gente ampliar a competência do júri. O que tem acontecido no Brasil é reduzir, né? Então, assim, estão querendo tirar a competência do júri e isso acaba enfraquecendo a própria sociedade. Então, assim, naquela época, né? Por que os crimes de imprensa você julgava no júri? Porque o objetivo era garantir a liberdade de expressão e proteger contra os abusos do Estado, né? Então você dava voz ao povo para julgar esses casos. Quer ver uma coisa interessante? Por que hoje a gente não coloca no júri questões de grande repercussão social, questões de consumidor, questões de danos ambientais, né? Às vezes, né, uma situação que gera um dano ambiental coletivo, né, que realmente é pesado. Eu digo coletivo a nível nacional, ou às vezes a nível estadual. Então, assim, por que a gente não estipular um júri para que pessoas da sociedade elas tenham acesso a essas informações e possam decidir? Porque só o juiz pode fazer isso. Então, assim, é uma crítica que, inclusive, na Argentina já existe. Porque às vezes a pessoa, você tá sonhando com um mundo perfeito, que a gente consiga, de certa forma, democratizar o julgamento, não só mais o acesso à justiça, mas também você julgar o seu, o seu semelhante. Não. Na Argentina nós já temos questões envolvendo o consumidor, questões coletivas, claro. É possível você instaurar um procedimento de júri para decidir sobre
aquela determinada causa. Então, avançando, a Constituição de 824, né? Aí eu vou passar bem rápido, tá, gente? Porque a gente tem muita informação hoje. Então, assim, não menciona diretamente o Tribunal do Júri, mas reconhece o julgamento por jurados, né? Então, tratava, né, por crimes de imprensa e crimes comuns, e foi um avanço liberal influenciado pelo modelo francês e inglês, né? A gente já sabe que nosso ordenamento jurídico, né, de certa forma, foi importado por vários institutos. A Constituição de 1891, né, que foi a primeira da República, ela fez menção direta à instituição do júri. Então, começa, né, de certa forma, a criar essa instituição permanente, constitucional. Só que, assim, ela falava que é mantida a instituição do júri e remetia às leis ordinárias, né, que disciplinasse sobre esse instituto. Hoje a gente ainda tem isso, né? Mas hoje nós já temos a competência. A competência do júri hoje está na nossa Constituição, mas quem disciplina hoje é o Código de Processo Penal. O procedimento do júri está previsto no Código de Processo Penal. A Constituição ele não elenca todo o procedimento do júri, mas é importante a gente já ver que desde o início das nossas, né, desde o início da Constituição de 1824, no Império, a gente já tinha esse instituto, né? Claro, ainda no início, mas nunca deixou de existir. Então, na de 34, ele amplia as garantias, ele estabelece a soberania dos veredictos, né? Isso que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, o que é soberania dos veredictos? O juiz, ele não pode decidir contra o que os jurados decidiram. Então, lá no júri, se os jurados decidirem que a pessoa tem que ser inocentada, o juiz não pode chegar no júri e dar uma sentença condenando, porque ele não é o juiz competente da causa, e segundo, ele estaria, né, frontalmente aí contra a soberania dos vereditos. E, inclusive, acontece muito, né? Você tem uma decisão absolvendo, né, inocentando o réu. O processo, aí o MP recorre, apela, aí vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não pode reformar condenando. O Tribunal de Justiça pode anular aquela decisão e volta para outra sessão plenária de júri. Não sei se todo mundo tinha esse conhecimento, mas por quê? Porque se o tribunal reformasse falando, ó, ele foi inocentado, mas a gente entende aqui que ele deve ser condenado, você estaria ferindo a soberania dos vereditos. Então, a Constituição de 37, né, do Estado Novo, que foi o regime autoritário, né, não mencionou o Tribunal de Júri. Esse foi o retrocesso, o pior retrocesso democrático, né, porque praticamente desapareceu o júri no Brasil. Mas em 46 ele volta com o Estado Novo e já reafirmando, né, o princípio da plenitude de defesa, que a gente vai tocar aqui hoje, sigilo das votações, soberania dos vereditos. Nós tivemos também o regime militar, né, que também não aboliu formalmente o Tribunal do Júri, mas também não deu seu destaque. Inclusive, né, nós tivemos diversos desaparecimentos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Algo que eu estava até conversando ontem, que a sociedade fica criticando a audiência de custódia, né? Meu Deus, a polícia prende e a custódia solta. Não é isso, né? Inclusive até o ministro de Justiça já falou, a polícia prende e prende mal, porque assim não é você prender de qualquer forma, você tem que seguir o que tá no ordenamento jurídico, senão isso vira abuso de autoridade. Então, o que é que a gente quer dizer? A audiência de custódia, ela nasceu principalmente porque, por muito tempo, a América Latina toda, né, nos seus regimes militares, né, nos seus diversos países, por muito tempo, você desaparecia com as pessoas. A pessoa era presa, o juiz só tinha acesso ao preso, às vezes, 2, 3 anos depois, e você fazia o que você bem entendesse. Então, você podia ser um prisioneiro político, você podia ser, né, sofrer atrocidades, não querendo aqui criticar a instituição polícia. Mas nós sabemos que todas as instituições temos grandes profissionais e péssimos profissionais. Todas as instituições. Até porque é composto por ser humano, né? Ser humano é falho. Então, de certa forma, você tirando essa audiência que seria daqui a 2, 3 anos e você trazendo logo para 24 horas, né? Aqui no Brasil, 24 horas após o flagrante delito, isso diminui e muito a questão da violência, né? Que acontecia de desaparecimento e também da violência policial. A gente ainda vê muita violência policial. Na verdade, eu digo isso porque eu faço custódia todo dia. Mas a gente, se você for analisar em relação ao que já aconteceu no passado, você percebe que houve uma melhora significativa. É,
a Constituição de 88, né, atual. Então, assim, nós temos hoje uma maior proteção e valorização do Tribunal do Júri, foi a maior de todos, então consolidou, principalmente com a Constituição de 88, né? A Constituição Cidadã, ela conseguiu pegar o Pacto de São José da Costa Rica, ela pegou vários, né, tratados internacionais e ela incorporou, né, para o nosso ordenamento jurídico doméstico, ela incorporou direitos e garantias que muita gente, quando, né, estuda a nossa Constituição, fala, poxa, a Constituição de 88 realmente traz, né, um leque de direitos que poucas constituições trazem. Então, ela reconheceu plenitude de defesa, reconheceu sigilo das votações, reconheceu soberania dos vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, nós temos esses 4, né, alicerces que, de certa forma, dão sustentáculo à instituição do júri. Trouxe também seus princípios fundamentais, né? Então, a plenitude de defesa, a questão da ampla defesa, do contraditório, a questão do sigilo das votações, até para trazer, né, segurança ao cidadão que, de fato, vai votar, né, que vai ser o jurado, a soberania do veredito, para dizer, ó, o que o jurado disser faz lei entre as partes, né? Mas, infelizmente, essa soberania tem sido atacada constantemente, e a competência para julgamento dos crimes dolosos, que a doutrina entende que isso aqui não é uma interpretação restritiva, né? Então, você pode, sim, ampliar essa competência sem trazer qualquer tipo de inconstitucionalidade. Claro e óbvio que, ocorrendo aí uma mudança, o Supremo Tribunal Federal com certeza vai ser provocado para analisar essa situação, mas existe doutrina favorável que você amplie os julgamentos, principalmente para questões coletivas. José Luiz, né, considera o Instituto do Júri inglês, uma vez que o rei deixava de julgar o cidadão e deixava que os próprios cidadãos julgaram. Isso, a questão do júri inglês, né, Luiz? José Luiz, eu já falei aqui, né, fiz um esboço, claro e óbvio que tinha muito mais informação, só que como eu só tinha aproximadamente, né, 3 horas, eu não quis me aprofundar, mas eu consegui trazer um apanhado para que a gente pudesse entender esse contexto histórico, né, principalmente do Henrique II, da questão do common law, do grand jury, petit jury, né, que tem uma questão também francesa, não é só inglesa, é francesa também, e essa discussão daí da burguesia, né, com os proletariados, tem um livro fantástico de Dominico Lossurdo, né, que é contra a contra-história do liberalismo. É fascinante esse livro, inclusive caiu no concurso da defensoria que eu fiz, né, que foi o 8º concurso, e vai te trazer muita informação crítica, né, para você entender por que houve, né, a questão desse movimento do liberalismo. José Luiz falou, por que o Brasil não adotou quantitativo de 12 jurados? É algo que a doutrina busca, mas não adotou por uma questão política mesmo, uma questão, né, de diminuir a quantidade dos jurados para, enfim, né, se torna mais fácil você conseguir formar, né, ter um quórum e formar realmente o conselho de sentença, só que isso traz um prejuízo, né, porque você diminui a questão da democratização do acesso ao júri, porque quando você tem mais jurados, você fatia, né, o poder de decisão de cada jurado. Então, 7 jurados, a porcentagem de cada voto é muito maior do que 12 jurados. Então, isso significa que você vai trazer um voto mais sólido, né? E isso tirando ou evitando as influências políticas, né? Influências midiáticas, enfim, porque você vai votar de acordo com a sua, com a sua convicção. Aqui no Brasil é convicção. Nos Estados Unidos, o quantitativo é de 12 jurados. Outros países também utilizam 12 jurados. O ideal realmente 12, né? Pelo contexto histórico, verifica a necessidade de aumentar para 12, mas no Brasil eu acho difícil, né? Pelo que eu já ouvi de professores, eles estão brigando para aumentar para 8. Ou seja, se aumentar está tendo uma briga colossal. Imagine você botar para 12. Então, é uma questão política, né, envolvida. Deixa eu ver aqui. Esse ativismo jurídico do STF, o Luan Oliveira, né? Esse ativismo jurídico do STF frente ao júri não é necessariamente defesa. E vai de antemão à plenitude de defesa, vez que o júri é soberano. Eu não vejo esse funcionamento. Sim, a questão do ativismo jurídico do STF, né? É uma forma de suprimir o instituto, sim. Inclusive, né? Você consegue perceber que a questão da legítima defesa da honra, né, não querendo trazer o mérito, mas já houve uma restrição
Não que isso sirva, né? Eu acho que não tinha como você falar e sustentar uma legítima defesa da honra, mas você já começa a ver uma restrição. A gente consegue analisar aqui, como eu falei aqui mais cedo, né? Vários ministros criticando, dizendo que o Tribunal do Júri decide assim absurdos, como se as decisões judiciais também não tivessem absurdos, né? E, de certa forma, né, eles estão buscando, né, politicamente, reduzir essa competência. Eu não sei te dizer todas as matérias que estão, de fato, aguardando um julgamento que se trata do Tribunal do Júri hoje no STF. Mas, com certeza, o, o caminho aí é para você restringir. E é uma questão, né, política mesmo, de você tirar esse poder do povo e encaminhar a um juiz togado, porque vai ser mais rápido, é menos custoso, e de certa forma, né, eles entendem que há alguns crimes, exemplo, tem acontecido muito o traficídio, né? Não sei se todo mundo conhece, traficídio é o homicídio por um contexto de tráfico de drogas, e que a gente vê que os jurados eles têm muito receio, né, de julgar, porque aquela pessoa que está sendo acusada, né, a denúncia coloca como um traficante, como faccionado, e a pessoa, né, que está lá como jurado fica com medo. Aí fica com receio e, de certa forma, aí entende que está tendo muita absolvição por receio, né, de algum tipo de retaliação, até porque o Poder Judiciário não dá segurança a esse jurado depois para sair. Às vezes ele sai de ônibus, às vezes ele volta, né, andando, de bicicleta, de moto, às vezes mora, né, até na comunidade ou próximo de onde o réu mora, então a pessoa fica com medo, né. Um dos argumentos é esse. Dando, né, reiniciando aqui, após o nosso primeiro intervalo, eu trouxe aqui dois principais precedentes das cortes, né, de julgamento aqui de direitos humanos, que foi a Corte Europeia e também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é muito importante, porque eu trouxe um apanhado aqui histórico, né, claro, fui muito rápido, a gente precisaria de algumas aulas para se aprofundar sobre essa situação, mas eu quis trazer o básico para que vocês entendessem como a gente chegou hoje, né? Para depois falar, por que 7? Por que 12? Por que tem que ter conselho de sentença? De onde é que surgiu isso, né? Então, assim, você já consegue ter uma dimensão da onde é que isso veio. Isso é o mais importante. Então, o que é que já decidiu, né? Então, assim, nós tivemos esse caso aí de Texker, ou Tasquet, não sei a pronúncia, versus Bélgica, que isso aconteceu em 2010, e foi uma decisão que a Bélgica, né, foi condenada, porque o júri clássico, né, esse grande júri, o petit júri, ele não pode exigir a fundamentação na sentença dos jurados. Porque, com certeza, né, nessa situação aqui, a Bélgica ela teve alguma decisão de que exigia que os jurados fossem fundamentassem a sua decisão. Primeiro, porque o jurado não tem expertise jurídica, né? Muitas das vezes, o jurado ele não tem esse estudo profundo sobre os temas jurídicos. E segundo, né, que as próprias instruções, os esclarecimentos, o debate oral, perceba que a oratória deve predominar no júri. O debate oral, isso já acontece desde a época das ordalhas, da época lá do grande júri, da época da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então, o oral, você dá celeridade ao processo, né? Então, esse próprio debate, ele já constitui uma garantia constitucional e que permite que o jurado ele construa mentalmente a sua decisão. Então, isso é muito importante a gente deixar claro, porque ainda hoje, tá? É um absurdo. Às vezes a gente faz um júri aqui. Eu já peguei um caso em Guanambi, que eu fiz o júri levou. Eu comecei 8 da manhã, 8:30 da manhã, eu saí 4 da madrugada do dia seguinte. Você tem pausas técnicas assim, enfim, mas pouquíssima. Imagine um processo de repercussão social, então a família, né, com cartaz, com faixa, a mídia lá também é algo que, né, você tem que ter muito controle emocional como um profissional, até porque você não só está representando ali os réus, né, você também está representando ali a instituição, então você tem que tomar muito cuidado, porque está todo mundo te observando. E o que é que eu percebi? Eu consegui a absolvição. Eu consegui a absolvição dos dois. Isso foi veiculado na época. E depois eu conversando, né,
com algumas pessoas da mídia, algumas pessoas, né, enfim, lá da região, e falaram, poxa, que absurdo, a pessoa foi absolvida. Aí eu falei, absurdo, você assistiu o júri? Você chegou lá às 8 da manhã, saiu 4 da madrugada. Então, assim, a decisão, ela foi motivada, tá? Através da instrução probatória. Nós tivemos diversas testemunhas no júri, só para que você saiba, né? Lá em plenário, você pode rolar 5 testemunhas de acusação, 5 de defesa. Tem um interrogatório, né? É possível interrogatório dos réus. Depois vem um debate oral, né? A acusação tem um tempo, a defesa também tem o seu tempo, aí depois tem a réplica, pode vir a réplica, depois tem a tréplica, e depois vem a sala secreta. Então, assim, nós passamos por tudo isso, você lá tá ouvindo, então o jurado, ele escuta a versão da acusação, escuta a versão da defesa, e ele vai decidir. E o jurado ali, pô, você não conhece ninguém, você não tem esse amizade com ninguém, até porque isso é proibido, né? E, de certa forma, o juiz reforça, faz advertência, verifica-se o máximo de imparcialidade possível para ter uma decisão justa. E o pessoal chega e fala assim, aí recorre, né? Aí a acusação recorreu dizendo que o jurado julgou de forma contrária às provas dos autos. Pelo amor de Deus, contrária às provas. Eu produzi prova de mais de 12 horas de prova em plenário e você falar que isso não vale nada. Então, o jurado é um anencéfalo, uma pessoa que não tem discernimento, uma pessoa ignorante, burra. Não é. Ele está lá, está vendo, está assistindo, está acompanhando. Muita gente faz anotação, muita gente pergunta. E você desconsiderar a soberania do veredito. A verdade é essa. Isso é você mitigar um direito constitucional. Então, nesse caso aqui, né, a Corte condenou a Bélgica por ter afetado a Convenção Europeia e porque disse que a instrução deve fazer parte da fundamentação da decisão. Então, o jurado tinha que fundamentar. Eu estou absolvendo, estou inocentando por causa disso. Isso serviu para uma grande reforma que vem ocorrendo na Argentina desde 2014 para implantar o modelo clássico, né, do júri. Aí tem um caso aqui, porque assim, a Corte Europeia, o Brasil não é signatário, né? Até porque é só formado pelos países europeus. Mas nós, né, o Estado brasileiro, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E nesse Pacto de São José da Costa Rica tem a questão da criação da Comissão, né, de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana, e tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E tem diversos países. E em 2018 foi o primeiro Lind Case, né? Lind Case é um caso de repercussão, né? Foi o primeiro caso envolvendo o Tribunal do Júri. Em 39 anos, né, de criação dessa corte, foi o primeiro caso. E essa decisão, ela se baseou muito no caso da Bélgica. Ela pegou o caso da Bélgica e analisou e verificou o seguinte, que o Tribunal do Júri ele foi recepcionado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, né, pelo Pacto de São José da Costa Rica. Aí, ó, e o que é que essa decisão é importante relatar? Essa decisão ela trouxe um estandarte mínimo. O que é estandarte, gente? É o mínimo necessário para que aquele instituto, né, tenha funcione de forma adequada. Então, primeiro, ó, o que é que a Corte falou? A audiência de seleção de jurado, onde as partes poderão recusar com ou sem motivo para constituir o conselho de sentença. Nós temos isso no Brasil. O objetivo é o quê? Você tem imparcialidade. Então, assim, nós temos uma lista de jurados anual, nós temos, lá na hora, cada parte pode recusar até 3 pessoas que são sorteadas, que eu vou explicar depois como é que funciona. Aí você pode ir de forma imotivada. Então, assim, sorteou o seu José. Eu olho para o seu José e falo, ó, não quero ele não gostei. Enfim, acontece feeling, tá? O júri é muito feeling. Claro que não é você fazer só feeling, tá? Existe um estudo, eu vou explicar depois, né? Como é que a gente faz o estudo, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para você ter uma análise técnica, né? Da escolha dos jurados. Mas já tem esse estandarte mínimo. Prestem atenção. A instrução forma parte da fundamentação da sentença. Confirma a decisão lá da Bélgica, dizendo o seguinte, ó, a própria instrução em plenário. O que é instrução, gente? É instruir, colher provas. Então, testemunhas, o interrogatório, né? Lá a sustentação. Então, essa instrução já é a fundamentação da sentença. Por quê?
Se o jurado inocenta o réu, o conselho de sentença está de acordo com a minha tese. E minha tese tem repercussão jurídica, tem repercussão fática, tem um fundamento. Eu consegui convencer aquela pessoa de que aquela pessoa não cometeu crime, ou de que ela não estava lá, ou ela cometeu crime em legítima defesa, né? Então não foi um crime. Então, essa fundamentação por si só já serve para você chancelar a decisão e a soberania do veredito, que infelizmente é fulminada, né, criticada, inclusive anulada muitas decisões de forma triste, porque aí você chega para fazer o júri de novo e consegue a absolvição de novo. E a pessoa lá, coitada. Eu peguei um caso do rapaz de 20 anos de processo, uma questão de flagrante e legítima defesa. Um senhorzinho já, 20 anos. Aí todo mundo na época tinha seus 40, 50 anos. Aí todo mundo no júri já com 70 anos, 60 e pouco. É impressionante. Aí eu olhava assim, meu Deus, esse rapaz carregou 20 anos nas costas. Um processo judicial. Então o nome dele ficou lá no rol, né, dos acusados. Quando você vai puxar qualquer antecedente, qualquer coisa aparece. Infelizmente a presunção de inocência no Brasil não serve para PN. Desculpe aí o termo, mas a verdade é essa. Não deixa de ser, né? Quando você deixa de ter emprego, você tem uma repercussão social naquela sua situação. Então, quando você tira das costas, né? E você consegue a absolvição e fala, ó, oh, você tá limpo, a pessoa desaba, a pessoa chora. E esse tempo, 20 anos sendo acusado, muitas pessoas morrem, muitas pessoas, né, saem e a sociedade te considera como se fosse um criminoso. Mas, enfim, dando seguimento, existindo arbitrariedade, é possível recorrer para poder anular o veredito da culpabilidade e convocar um novo julgamento. Há lugares e a doutrina, né? A melhor doutrina, eu digo no sentido de valorização do júri, entende que só deveria haver recurso para a defesa. Se ocorrer uma absolvição, a acusação não deveria recorrer. Existe esse entendimento, tá? Até porque, por que isso, defensor? Porque perceba, o júri não é só um júri, gente. É o Estado democrático de direito, usando todas as suas forças, polícia civil, polícia militar, câmeras, né, através da questão do município, aí vem Ministério Público, vem Poder Judiciário, contra um réu, uma pessoa. Ela consegue absolvição. Muitas das vezes a pessoa não é assistida por um advogado porque não tem condições, aí tem lugar que não tem a defensoria, aí é advogado ativo que troca, às vezes é por ato, aí você perde, né, toda uma qualidade, porque quando você fica trocando a mesma coisa, você vai para o médico, você troca de cardiologista 10 vezes no ano, você perde, porque a pessoa não tem seu histórico, não sabe como você se comporta, às vezes tem um entendimento diferente, então isso prejudica a tese de defesa. Outra coisa aqui, ó, necessidade que exista uma unanimidade nas decisões dos jurados. Olha isso aqui, interessantíssimo. A Convenção Americana, ou a Corte Interamericana diz, olha, é preciso que na decisão do Conselho de Sentença seja unânime. No Brasil, 57% você condena uma pessoa a 30 anos. Já vi, tá? Eu fiz um júri semana passada, 10 dias, tentativa de homicídio, 22 anos. Tentativa. Para quem não sabe, tentativa tem uma causa de diminuição de pena. A pessoa lá, né, o magistrado na dosimetria, enfim, quis realmente, né, condenar a pessoa. A gente está recorrendo, mas não foi unânime a decisão. E por que a unanimidade? Para você ter certeza, gente, para evitar erro judiciário, porque acontece e muito erro judiciário. E também, né, o Tribunal do Júri tem o objetivo de trazer a confiança no sistema judicial. Vamos dar seguimento. Aqui, ó, esse caso da Argentina é interessantíssimo. A Corte Suprema lá da Argentina, no caso, irmãos Canales, esses irmãos, né, iam ser julgados a júri, e eles falaram, eu quero abrir mão do júri. Eu entendo que o júri é inconstitucional, eu quero abrir mão, eu não quero exercer esse direito. Aí a pergunta é, a pessoa tem direito a excluir a competência do júri? Aí a Argentina disse que não, que o júri é um direito do cidadão e é obrigatório, e ele elencou, principalmente fundamentando na decisão da Bélgica e na questão também lá da Nicarágua, né? Então, já existe. No Brasil não tem essa decisão,
mas já existe um precedente na Argentina dizendo que é obrigatório. Então, se você pegar um caso aqui e o réu falar, eu não quero ser condenado pelo júri, seria interessante, viu? De ir até o Supremo para analisar, mas com certeza eles iam, né, verificar essa situação. Mas enfim, né? É um tema que eu trago aqui pelo estudo que eu fiz